Oi, estão me escutando bem, pessoal? Respondam aí para mim, por gentileza. Qualquer coisa a gente faz um ajuste técnico aqui para que todos possam ouvir adequadamente. Pronto, foi um errozinho técnico aqui que a gente cometeu, mas tá dando de ouvir legal? Tá todo mundo ouvindo bem? Ótimo, que bom. Meus irmãos, a gente vai dar início agora. Está passando um helicóptero aqui. A gente vai dar início agora à nossa aula de hoje, né? E eu quero dizer que é uma honra novamente estar aqui com os irmãos, né? Agora remotamente, né? Como alguns sabem, o nosso confinamento iniciou bem antes dessa quarentena aí que o governo indicou. O nosso filho Theo nasceu, né? Então a gente está já confinado aqui em casa já tem algum tempinho. Ficamos aí sem dar aulas aos irmãos, mas quero até agradecer aqui a pastora Rúbia por ter me substituído aí durante esse período. Meus irmãos, a gente vai estar falando hoje a respeito aí do livro de Êxodo, né? A gente vai estar finalizando os 4 últimos capítulos, né? Êxodo do capítulo 36 ao verso 40. E a gente vai estar dividindo a nossa aula aí em 2 partes, né? A gente vai ter uma parte em que a gente vai estar construindo o tabernáculo junto com Moisés. E a gente vai ter uma segunda parte aí onde a gente vai estar mostrando um vídeo, né, uma animação mostrando como é o tabernáculo, né? Eu não sei se vocês têm essa mesma dificuldade, mas toda vez que eu lia a respeito do tabernáculo, eu ficava sem entender muita coisa, né? Porque a gente acaba começando a ler e a montar o tabernáculo na nossa cabeça, e quando vai chegando lá pela metade a gente acaba se perdendo tudo, não consegue mais construir nada, né? Então, com essa animação e com as aulas que a gente vai estar mostrando aqui, eu creio que vai ficar bem fácil dos irmãos entenderem. O tabernáculo é uma disciplina, vamos colocar como disciplina, mas o tabernáculo é algo extremamente maravilhoso, né? A gente começou a estudar e a perceber que é bastante coisa, é tanto para o nosso conhecimento como é poder de Deus para as nossas vidas, né? Tem vários significados, né? Então pode ser que algumas coisas que eu fale aqui vocês encontrem na internet, encontrem até mais coisas, né? Então a gente tentou resumir o máximo aí para que desse tempo da gente estar dando essa aula, e espero que vocês possam estar acompanhando junto com a gente, né? E para não ficar só nas minhas palavras aqui, eu vou pedir a ajuda dos irmãos também, né? Para estarem me ajudando aí. Eu vou querer a participação dos irmãos, né? Vou estar fazendo algumas perguntas e eu vou estar dando um tempinho aí para que vocês possam estar respondendo as perguntas, né? São perguntas fáceis, né? E eu vou estar acompanhando aqui pelas informações que os irmãos colocarem aqui no grupo, né? Tá beleza? Eu peço até a ajuda aí do Randa e da pastora Rúbia, que a gente está aqui entrando pelo Facebook da Vanessa, eu não tenho Facebook, e eu estou sem função de administrador, então se alguma pessoa quiser entrar aí tem que pedir, tem que dar a permissão, tá bom? Beleza, ótimo, bom saber que o áudio tá bom, tá dando de todo mundo escutar. Então, meus irmãos, então vamos iniciar a nossa apresentação? Muito bem. Estamos aqui no livro de Êxodo, né? A gente vai estar falando, como
falei anteriormente aí para vocês, a gente vai estar falando do capítulo 36 ao capítulo 40, né? A gente vai estar construindo junto com Moisés esse tabernáculo que foi algo muito importante na vida do povo de Israel. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês poderem ver direitinho. Ok, muito bem, beleza. Mas antes da gente iniciar, né, eu quero fazer uma recapitulação com vocês de tudo que a gente já viu até agora, né? O Rander, na aula passada, ele deu um resumo muito bom a respeito do livro de Êxodo, né? E dando essa continuidade, né, para a gente finalizar, eu quero colocar vocês a par do pano de fundo aí dessa nossa aula. Então, o que estava acontecendo, né? Qual era o pano de fundo? O povo de Israel ele se encontrava no deserto, né? Tinha saído do Egito, Deus havia libertado eles das garras do Egito. Moisés havia recebido no Monte Sinai as leis de Deus para o povo de Israel, assim como um esboço do tabernáculo que deveria ser construído. A gente vai ver aí que Deus foi um grande engenheiro aí, né? Deus escolheu Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes, Bezalel e Aholiabe, como construtores do tabernáculo, né? Nesse momento, enquanto Moisés estava ali no Monte Sinai falando com Deus, quando Deus estava passando todas as leis para ele, quando estava passando toda a parte de engenharia, vamos falar assim, do tabernáculo, o povo estava achando que ele estava demorando muito e acabou fazendo um bezerro de ouro, né? Foi quando Moisés desce e quebra as tábuas da lei, e Moisés manda matar os idólatras, e também, né, Deus fica, vamos falar assim, que Deus ficou muito chateado, né, com a atitude do povo israelita, e disse que a presença dele não ia mais com aquele povo, né? Então Moisés acaba intercedendo pelo povo para que Deus pudesse ir adiante com eles, né? Porque foi o próprio Deus que libertou o povo de Israel das garras de Faraó. E logo em seguida Moisés dá início aí à construção do tabernáculo, né? Só para vocês poderem entender da onde a gente está vindo aí, né? A gente está vindo lá do Egito, né? Da cidade de Ramsés. Vocês podem acompanhar por essa linha tracejada aí. A gente saiu aí de Ramsés, passou por Pitom, Eli, chegamos até Refidim e estamos agora bem ali na parte inferior aí do mapa, onde a gente tem aí o Monte Sinai, Horebe. Bem? Beleza, ótimo. Vamos lá. Meus irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem aí estar escrevendo aí nos comentários, né? Se eu não souber responder, tem ótimos professores aí que estão com a gente também, né? A pastora Rúbia, o professor Randa, né? O professor Leonardo também estão aí para poder nos ajudar e nos auxiliar. Ok? Então vamos lá. A construção do tabernáculo, né? A construção do tabernáculo, meus irmãos, como toda obra, ela passa por algumas fases, né? Então, o pastor Zenaldo já falou isso algumas vezes. Quando a gente começa algum projeto na vida, a gente tem que começar, tem que se planejar de forma que a gente não corra o risco, né, da gente parar no meio do caminho, né? E a construção do tabernáculo, ela não foi diferente, né? Logicamente, Deus, sabedor de todas as coisas, onisciente, ele utilizou uma metodologia que a gente pode até comparar aos dias atuais. Até as grandes empresas de construção ainda utilizam essa mesma metodologia, que foi o seguinte: grandes projetos sempre têm essas três fases principais, macrofases, vamos dizer assim, né? Temos a fase da engenharia, temos a fase do planejamento e temos a fase propriamente dita da construção. Então a gente vai ter aí a parte da primeira fase, que é a parte da engenharia, onde vocês estão vendo aí no slide, né? Deus entrega toda a engenharia do tabernáculo a Moisés, e é interessante, um ponto interessante a gente destacar aqui, que é o seguinte: o tabernáculo era algo grande, não era algo pequenininho não, né? Então era algo
complexo, né? E que foi feito de modo que o povo de Israel pudesse estar levando esse monumento, vamos dizer assim, para onde quer que eles fossem, né? Então era um tabernáculo móvel, né? Vamos falar dessa forma, né? A segunda parte é a parte do planejamento, né? O planejamento é onde a gente vai definir quem, quando e como, né? Então a gente vê que Deus não deixou Moisés na mão, né? Deus providenciou todos os recursos, providenciou os construtores, e isso está descrito lá no livro de Êxodo, né? E eu quero até convidar os irmãos, né? Fazer as palavras do irmão Ander que falou aí na última aula, né? Eu não coloquei também as referências bíblicas, né, justamente para você não achar que você está de frente para assistir um filme ou algo parecido, né, mas que você possa também fazer uso da sua Bíblia, né, da palavra de Deus, que é tão importante para as nossas vidas, né. Então eu quero convidar os irmãos para que possam ler comigo em Êxodo 35. Êxodo 35, do verso 30 ao verso 35, né? Então aqui a gente vê uma das partes do planejamento que foi Deus chamando Bezalel e a Oliabe, né? Deus disse a Moisés e aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem um chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Pulando para o verso 34, né? Aí tem escrito assim: também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e as mais engenhosas, e a de bordador em pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Olha que coisa interessante, né? Deus colocou, né, todo o espírito vamos colocar da seguinte forma, o espírito de invenção aí na vida de Bezalel e Aholiabe, para que pudessem estar construindo essa coisa tão magnífica que foi o tabernáculo do Senhor, né? Os recursos, a gente pode ver, né, que Deus moveu o coração do povo israelita, né? O povo israelita, quando saiu do Egito, eles despojaram todo o povo egípcio, né? Então trouxeram tudo quanto era de riqueza de lá, eles conseguiram mexer diante do povo egípcio e trouxeram tudo quanto foi de riquezas. Então essas riquezas elas foram ofertadas pelo povo de Israel para a construção do tabernáculo. Então, de posse da engenharia e de posse do planejamento, Moisés agora só resta uma coisa: implantar conforme a ordem divina, né? Então, na verdade, a gente pode até colocar o seguinte, que Moisés, ele não fez, quando ele recebeu a descrição do que seria o tabernáculo, ele não fez uma descrição, uma montagem razoável, né? Vamos falar dessa forma, do que Deus estabeleceu para ele. Moisés fez exatamente tal como Deus passou para ele que deveria ser feito o tabernáculo, né? E isso é muito importante porque a lição que fica para as nossas vidas é o seguinte: quando Deus está na frente, né, de algum projeto, a gente não precisa se preocupar porque Ele vai ceder os recursos, Ele vai ceder as pessoas, Ele vai ceder o que for necessário para que a obra dele aconteça, né? Mas também tem a contrapartida, né? A contrapartida que a gente vê no caso aí do tabernáculo foi o seguinte: Moisés obedeceu cegamente tudo o que Deus havia passado para ele. E o povo abraçou essa causa, dando recursos, ofertando tudo que tinha que ofertar para a construção do tabernáculo. Amém, meus irmãos? Muito bem. Então vamos seguir adiante, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar falando para a gente, né? Irmã Iracema, os artesãos ajudaram a construir o tabernáculo, com certeza. Por isso mesmo, não foi só Bezalel e Aholiabe, né? Teve vários outros artesãos aí que ajudaram a montar todo o tabernáculo. Seguindo adiante, a gente vai ver que os capítulos anteriores ao capítulo 35, que é a partir
onde inicia-se a construção do tabernáculo, a gente vai ver que é uma repetição do que Deus havia falado aliás, contrário, né? A gente vai ver que do capítulo 35 até mais ou menos o capítulo 39, que é quando Moisés está construindo o tabernáculo, na verdade ela vai ser uma repetição da descrição detalhada que teve dos capítulos anteriores, onde Deus havia dado todas as diretrizes para Moisés, né, para que ele pudesse montar o tabernáculo, né? Mas a única diferença que a gente vai ver, a diferença básica é o seguinte, que quando Moisés ele estava com o Senhor recebendo as diretrizes do que como ele deveria construir o tabernáculo, a gente vai ver muitos verbos no futuro, né? Por exemplo, a gente vai ver verbos tais como farás, trarás, executarás, construirás, né? E quando passa o capítulo 36, né, a partir do capítulo 35, na verdade 35 até o 39, mais ou menos, onde mostra a construção do tabernáculo, a gente já vai ver verbos no passado, né, ações no passado. Então a gente já vai ver verbos como fez, fizeram, né, trouxeram, construíram, executaram, ou seja, mostrando que Moisés havia feito tal como Deus havia mandado, né? A construção do tabernáculo ela não foi algo aleatório, né? E ela possui diversos significados, né? Como eu falei para vocês anteriormente, esse assunto do tabernáculo é algo extremamente maravilhoso, né? E é muito rico tanto de conhecimento quanto de espiritualidade para as nossas vidas, né? Quanto o poder de Deus para as nossas vidas. Tem muito a nos ensinar. Vou falar aqui só uma parte, né? Mas os irmãos podem se aprofundar e eu até peço, né, que os irmãos possam estar se aprofundando nesse assunto porque realmente é muito rico, né? Então, eu quero, já querendo a participação dos irmãos, né, eu quero perguntar para vocês se vocês poderiam citar alguns motivos, né, por que Deus pediu para construir esse tabernáculo ao povo de Israel. Então, eu vou dar um tempinho aí, né, porque o Facebook ele tem um delayzinho aí de 30 segundos, né, eu falo aqui, só vai aparecer para vocês depois de 30 segundos. Então eu vou aguardar um pouquinho aqui. Eu quero que os irmãos coloquem os comentários aí os comentários aqui no Facebook que eu vou estar acompanhando, né? Para a gente poder estar interagindo, né? Para que não fique apenas nas minhas palavras, tá bom? Eu vou dar um tempinho aí e os irmãos podem estar escrevendo, ok? Aí é o tempo que eu dou uma lida aqui rápida. A irmã Zélia Oliveira está dizendo obediência. Ok, obediência sim, né? Eles seguiram cegamente o que Deus havia solicitado, né? O que mais, meus irmãos? Vamos participar. Só a irmã Zélia vai participar? Eu acho que os irmãos estão tímidos, né? Meus irmãos, a ideia é que participem, viu? Vai ter ainda outras perguntas e eu espero que vocês me ajudem aí para que a gente possa fazer uma aula bacana, né? Seja tudo para a honra e para a glória de Deus, né? Beleza. Já que os irmãos podem estar colocando aí os seus comentários aí durante a nossa aula. Vamos lá. Eu quero destacar a vocês 3 motivos pelo qual Deus pediu para que o tabernáculo ele fosse construído, né? Então vamos seguir em frente.
Tá. Por que da construção do tabernáculo, né? Um dos primeiros motivos era fornecer ao povo de Israel um centro de adoração, né? Ao povo de Deus, né? Irmã Antônia Soares está colocando para servir de santuário para que o povo adorasse a Deus. Muito bem. A irmã Ricardina, Deus enfatiza a exatidão da obediência. Ok, exatamente. Isso que a irmã Antônia falou está bem de acordo com o que a gente vai estar falando agora, né? Um dos principais motivos foi fornecer ao povo de Israel um centro de adoração. Até aquele momento, o povo de Israel ele não tinha nada físico, nada palpável pelo qual eles pudessem ali estar direcionando a adoração, as ofertas que eles tinham para dar a Deus, né? Então, a partir daquele momento, com a construção do tabernáculo, o tabernáculo tornou-se então um concentrador, um direcionador, tornou-se efetivamente a igreja, né? Que seria a igreja nos dias atuais, aquele local de comunhão onde as pessoas poderiam estar se chegando a Deus, ofertando a Deus a sua adoração, né? E a gente pode perceber que, como eu já até havia falado, o projeto do tabernáculo ele não foi algo singular, né? Aliás, ele foi algo singular, né? Já começando de suas dimensões, como vocês podem ver aí na figurinha, né? O tabernáculo ele media aí por volta aí de 45 metros, né, de comprimento por 23, e ele ficava bem no meio ali, né, onde estavam as tribos de Israel, né, e sempre voltado para o Oriente. A gente vai ver que cada coisinha dessa, cada informaçãozinha, ela tem um detalhe especial, né? E vamos prosseguir. Eu quero dar também um segundo significado, né, um segundo motivo, por que Deus pediu para construir o tabernáculo. Né? Foi também para servir de prévia para a obra de Cristo. Né? Todo o sistema sacrificial e as figuras do tabernáculo, a gente vai ver que elas apontavam para a obra redentora de Cristo na terra. Sem a instituição do tabernáculo, não ia ter, sem a instituição do tabernáculo e do seu sistema sacrificial, a morte de Cristo não faria nenhum sentido hoje para as nossas vidas, né? Então eu quero até ler com os irmãos em Hebreus 9, de 1 a 5. O livro de Hebreus, diga-se de passagem, é um livro que ele vai dedicar muita parte dele falando exatamente dessa relação entre o tabernáculo, né, na antiga aliança, e a pessoa de Jesus Cristo, o plano de Deus para as nossas vidas, né? Então a gente vai ver aqui em Hebreus capítulo 9, a gente vai estar lendo, eu peço até aos irmãos que possam acompanhar comigo, do verso 1, né? Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. A irmã Lidiane Lima está dizendo o seguinte, perguntando, né? O tabernáculo também significa a presença de Deus na terra com os homens, correto? Ok, correto. Naquela época dos israelitas, né? A gente vai ver que tinha alguns itens, né? Alguns móveis, né? Por exemplo, a gente sabe que a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus aqui na terra para o povo israelita, né? Hoje a gente não precisa mais disso, né? Porque o véu foi rasgado, Jesus Cristo já fez toda a obra que tinha que ser feita, né? E hoje a gente tem acesso direto ao Pai, né? Então vamos lá. Hebreus 9, de 1 a 5 diz o seguinte: Ora, também o primeiro tinha a ordenança de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda ao redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Né? Vamos partir agora, pular aí para o verso 11. Nessa primeira parte ele deu uma descrição a respeito do tabernáculo, né, que havia no Antigo Testamento.
Agora, passando para o verso 11, ele vai dizer o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez só no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes, a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos e os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, né? Então a gente pode ver aqui o livro de Hebreus, né, o Novo Testamento, falando a respeito, né, fazendo um comparativo aí entre o tabernáculo e a obra redentora de Cristo, né, o que ele fez aqui na Terra e o que isso significa para as nossas vidas. É interessante notar também, e isso eu coloquei aí no slide, que em João 1,14 diz que, é um texto muito conhecido por nós, diz que o Verbo Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Mas olha que interessante, essa palavra habitou no original grego, olha o que ela quer dizer aí. Eu coloquei aí o verso, né, e coloquei também o original dela, né, que diz o seguinte: fixar o tabernáculo, ter o tabernáculo, permanecer, ou viver no tabernáculo ou tenda. Ou seja, era como se o João estivesse dizendo o seguinte: olha, o Verbo Jesus Cristo se fez carne e tabernaculou conosco, né? Ou seja, o próprio Cristo era o tabernáculo naquele momento, né? E mais para frente a gente vai ver que isso estava muito claro, os israelitas conseguiam ver, entender isso, né? Nas palavras de Jesus, e a gente vai verificar isso, que o próprio Cristo era o tabernáculo, é o nosso tabernáculo hoje em dia, né? E vamos ver um terceiro motivo aí, por que da construção do tabernáculo, né? O tabernáculo ele serve de retrato do plano de Deus para a salvação, né? Todo o sistema sacrificial e as figuras do tabernáculo, elas apontavam para a obra de Cristo, né? E no Antigo Testamento, a forma como os israelitas eles tinham que chegar a Deus era adorar e cultuar através do tabernáculo. Mas na Nova Aliança isso não era mais necessário, porque teve a pessoa de Jesus Cristo, né, que veio para substituir tudo isso, né? Então, Jesus serviu de intermediador, enquanto naquela época do Antigo Testamento a gente tinha um tabernáculo e tinha a pessoa do sumo sacerdote que tinha que fazer aquele intermédio, né, do ofertante para com Deus. Ele tinha que fazer essa intermediação, tendo que fazer a oferta, tendo que fazer os sacrifícios, os holocaustos. No Novo Testamento a gente vai ver que isso não era mais necessário, porque o próprio Jesus Cristo era essa pessoa, né? E a gente vai ver, né, conforme fala João 14,6, é um ponto importante também para a gente verificar. João 14,6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, isso é importante, por quê? Porque os israelitas, quando Jesus falou isso aos israelitas, eles sabiam muito bem que Jesus estava se comparando ao tabernáculo. Por quê? E vocês vão poder entender isso a partir dessa figura que está aí no slide, né? O caminho, quando ele fala eu sou o caminho, os israelitas eles conheciam a primeira porta do tabernáculo como o caminho, né? Essa porta onde dava acesso, fazia a separação entre a parte externa e a parte interna do átrio, né? Era conhecida como o caminho e quer mostrar o que, né? Ele mostra, né, que até chegar a essa primeira porta, né, o caminho é largo, né? Só que a porta é estreita, né? Então serve também para os nossos dias, para a gente entender que a vida cristã, apesar do mundo oferecer uma coisa espaçosa, né? Tudo cheio de gosto, cheio de tudo o que nos é proporcionado, mas através de Jesus Cristo a gente passa pela porta, né? E é Ele que nos permite que a gente possa chegar até a presença de Deus, né? A segunda porta
era a porta que fazia a separação entre o átrio e o lugar santo, né? E essa porta era chamada de verdade, né? Por quê? Porque era nesse local onde o sumo sacerdote ele confessava todos os pecados do povo, né? Então o povo de Israel conhecia essa porta como verdade. A terceira porta é a porta que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né? E era chamada de vida. Por quê? Porque através dessa porta você tinha acesso à Arca da Aliança, que era onde emanava ali a glória de Deus, onde emanava ali a vida de Deus. Então, quando Jesus falou isso, né, os israelitas eles conseguiram perceber bem que Jesus estava se mostrando como o próprio tabernáculo ali naquele momento, né? Como vocês podem ver aí na figurinha. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Não. Ok, beleza. Vamos continuar, né? Muito bem. Agora a gente vai oficialmente construir o tabernáculo, né? E eu convido os irmãos para, junto com Moisés, aí a gente construir esse tabernáculo e a gente vai ver que tem muitos itens aí, todas as mobílias, né? Tudo o que foi feito no tabernáculo, ele tinha um significado, né? Ele apontava para algo mais na frente, né? E vamos ficar ligados aí para a gente poder entender tudo que vai ser, tudo que a gente vai estar falando, né? Pedimos a Deus a sua ajuda para que a gente possa estar ministrando da melhor forma possível aos irmãos. Ok, muito bem. Em Êxodo 36, do verso 8 ao verso 34, a gente vai estar falando a coberta de pele e as tábuas, né? A gente vai ver que no capítulo 36, né, do verso 8 ao 34, temos uma descrição da montagem das cobertas de pele e das tábuas necessárias que serviam de parede para o tabernáculo. A tenda ela possuía 4 coberturas, né? Vocês podem ver aí na figura que temos aí, começando da parte mais interna, né, que é o ponto 4, a gente tinha o linho fino torcido de azul, púrpura e carmesim com querubins bordados, né? Mais acima dele a gente tinha um pelo de cabra, acima, um pouquinho mais acima a gente tinha o pelo de carneiro tingido de vermelho e a coberta mais externa que era a pele de texugos, né? Como é que era feita essas cobertas, né? Essas cobertas eram feitas em tiras, eram montadas em tiras, né? E montadas em 2 conjuntos. O primeiro conjunto, as tiras eram ligadas umas às outras, e o segundo conjunto, as tiras eram feitas a mesma coisa, eram ligadas umas às outras, né? Depois pegava esses 2 conjuntos e ligava uma na outra através de colchetes, né? Como a gente vai ver mais na frente. Por que isso é importante a gente entender isso? Pense você, entendendo que o tabernáculo era algo móvel, pense você tendo que manusear, dobrar uma coberta de mais de 13 metros, né? Que elas eram extremamente não, mas elas eram grandes, né? Então, seria muito dificultoso dobrar essas cobertas, né? De modo que elas ficassem bem acomodadas, né? Tanto é que se a gente for ver a última coberta, né? A última coberta que era a coberta mais grosseira, vamos dizer assim, servia que era a cobertura externa, né? Se fosse para dobrar ela como uma peça única, seria muito difícil para o povo de Israel fazer isso, né? Então Deus engenhosamente fez isso, fez essas divisões, vamos fazer assim, para que facilitasse, né, dividisse o peso em 2, para que facilitasse levar essas cobertas durante a peregrinação de Israel no Egito, né? Então vamos começar então pela cobertura interior. A cobertura interior é essa cobertura do ponto 4 aí, onde diz aí linho fino torcido de azul, púrpura e carmesim com querubins bordados. Essa daí era a cobertura que o sumo sacerdote ele podia ver de dentro do tabernáculo, né? É uma cobertura que ela tem muito a nos ensinar.
era uma cobertura bem trabalhada, porque ela era um mix de materiais, né? Um mix de fios. Como foi falado, ela tinha fios de linho branco, né? Que era o fio tecido, fios azul, fio de púrpura, fio carmesim, né? Então tinha os querubins bordados. Agora, pense você, no deserto, né? Como é que seria fazer tecer tecer um tecido desse, né, artesanalmente, né, sem ajuda de máquina alguma, né? O esforço, né, a questão bem trabalhada que deveria ser esse tecido, né? Então a lição que deixa para nós também dessa coberta é o seguinte: é o que fala em Mateus 11:12, né? Que o reino dos céus é tomado por esforço, né? E essa coberta também ela simboliza o caminho para o reino dos céus, né? Então a nossa vida espiritual é tomada por esforço. Dia após dia a gente precisa estar matando o nosso eu para que a gente possa estar em comunhão com o nosso Deus. E passando para os mix de materiais aí, cada uma desses materiais ele quer falar, ele tem um significado especial, né? É bonito até a gente perceber isso, porque só a gente começa a pensar assim, só Deus poderia ter uma engenhosidade dessa, né? Só Deus poderia fazer cada coisinha nos seus mínimos detalhes e cada coisinha significando alguma coisa, né? Representando alguma coisa, né? Então, o primeiro material que a gente vai ver aí é o fio de púrpura, né? O fio de púrpura era obtido de um molusco e era usado pelas pessoas mais ricas, né? Por reis, né? Então, ele quer mostrar esse fio de púrpura aqui, apontando para o Jesus Cristo, que foi a sua realeza, né? A realeza de Cristo que veio da linhagem de Davi. E olha que interessante, quando a gente olha para os 4 evangelhos, o livro que fala exatamente sobre isso, que mostra Jesus como aquele que veio da linhagem de Davi, aquele que seria o filho de Davi, é justamente o livro de Mateus, que mostra Jesus como o leão da tribo de Judá. A gente pode ver essa relação aí que o fio de púrpura, né, ele aponta, né, para Jesus Cristo, né, como o rei Davi, como o filho do rei Davi, né, a realeza, né, o rei, assim como o livro de Mateus também faz a mesma coisa, né? Quando a gente passa por fio de carmesim, que era um fio um pouquinho mais vermelho, né, ele está relacionado com o sangue, que aponta para um Messias sofredor, um servo sofredor, né? E que foi o Messias, que foi o nosso Messias, que foi crucificado ali na cruz, que ele se deu por nós, né? E quando a gente olha para os evangelhos, o livro que fala exatamente isso, né, que mostra Jesus como aquele que foi o servo sofredor, aquele que se doou, né, tanto que o livro de Marcos, né, ele não mostra a genealogia de Jesus justamente porque, como ele era o servo, né, o servo ele não tinha honra nenhuma, né, então não precisaria da genealogia dele, né. Então Jesus é apontado aqui como aquele que veio para servir a humanidade, né. O livro de Marcos, um dos animais, o animal que ele representa é justamente o boi. Por quê? Porque o boi é aquele que serve a humanidade, assim como Jesus veio também e serviu a humanidade como servo, né? Veio como servo. O linho branco, né, ou fio retorcido, né, eu imagino que esse deveria ser algo bem parecido, imagino eu, né, não estou dizendo que algo bem parecido com a seda, né, alguma coisa perfeita, né, uma coisa bonita de se ver, né, bem trabalhada, chique, vamos dizer assim. E na verdade ele representa justamente o caráter puro e perfeito de Cristo, né, como homem. Né? Então quando a gente vai lá para os 4 evangelhos, né, o evangelho que fala justamente a respeito disso é o evangelho de Lucas. Né? O evangelho de Lucas foi escrito para os gregos, né? E o grego tinha essa questão do homem perfeito, né?
Então, o Lucas, né, o escritor Lucas, ele mostrou justamente isso, Jesus como sendo 100% Deus, mas também como sendo 100% homem, né? O homem perfeito que veio e que não pecou e que fez tudo correto conforme manda a lei. E o último material, que são os fios azuis, né? Quando a gente lembra da cor azul, a gente lembra do céu, né? E é justamente isso que ele quer representar. Esse fio azul, ele era extraído de mexilhões, né? E também era um produto caríssimo, né? Que era usado para ornamentar os palácios, né? Então, o que isso quer mostrar, né? Quer mostrar, aponta para o Jesus que veio do céu, a divindade de Jesus Cristo, né? Ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. E o evangelho que vai mostrar isso é justamente o livro de João, né? O livro de João, ele mostra a figura, né, da águia, né, como sendo o Jesus Cristo, aquele que veio para servir a humanidade, né, para sofrer por nós, mas também ele era o rei, ele era o homem perfeito, né, e ele veio para cumprir a obra redentora de Cristo aqui na Terra. Muito bem. Depois disso a gente passa para assim. A gente vai passar para a segunda coberta, né? A segunda coberta é a pelo de cabra. A pelo de cabra ela já possuía uma dimensão um pouco maior do que essa primeira coberta, né? E ela representava o seguinte, que Jesus era o bode expiatório que veio para justificar a humanidade, libertando-a dos pecados e da condenação eterna. A terceira coberta, que é a pele de carneiro tingida em vermelho, nos mostra Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue carmesim em favor da humanidade, né? O sistema sacrificial da época, né? O sangue do animal imolado era aspergido sobre o altar e sobre o ofertante. Isso também servia como um pacto, né? Como para fazer novas alianças, que foi justamente o que aconteceu através da morte de Jesus Cristo, né? O seu sangue, né, iniciou para nós uma nova aliança, né? A quarta e a última coberta, ela vai dizer aí no material que eu coloquei para vocês, pele de texugos, né? Essa pele de texugos, ela já vem já das traduções mais clássicas, mas tem algumas versões que mostram como peles de animal marinho, ou peles de golfinho, ou pele de boi marinho. Alguns pesquisadores, eles falam que durante a tradução, né, do hebraico, da língua original para as outras línguas, né, pode ter havido aí uma certa falha na interpretação. Por quê? Porque esse texugo, esse animal, ele não era um animal comum do deserto, né? É um animal de ambientes frios, então não tinha como o povo de Israel conseguir essa pele, né? Mas o interessante que a gente quer pegar daqui é o seguinte: essa cobertura, ela era uma cobertura mais grosseira, era uma cobertura que, imagino eu, deveria servir também de impermeabilizante, né? Evitar que durante alguma chuva, alguma coisa, ficasse molhasse a tenda por dentro, né? Então ela aponta o seguinte, ela aponta para Jesus Cristo, né? Que quem olhava a cobertura de fora não via beleza alguma, né? Assim também foi o nosso Jesus Cristo, né? Quando ele veio, né? Não se dava valor nenhum, não se dava beleza nenhuma a ele, né? Mas foi ele que veio, que se doou, que se deu por nós, né? Me lembro até de uma passagem onde a gente vai ter os discípulos, né? Um dos discípulos, chamando, salvo engano, foi o Natanael, não sei, não me recordo agora, onde um dos discípulos falou assim: olha, vem conhecer o Messias, o Messias prometido, né? E o outro discípulo falou: porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Ou seja, não tinha beleza alguma, nem ninguém dava nada por Jesus Cristo, mas foi justamente ele que fez esse reboliço, né, no mundo todo, né? E nas nossas vidas também. Muito bem, a gente vai passar agora. Um outro detalhe muito importante também que a gente pode tirar daqui é o seguinte:
Se vocês forem ver, a gente tem 4 cobertas aí, né? Temos aí a coberta mais fina, né? mais bem trabalhada, até a coberta mais externa, que é uma coberta mais grosseira, né? Então isso quer dizer o quê, né? Quanto mais perto, né, da presença de Deus, melhor para nós. A gente tem um aspecto espiritual melhor, que no caso representando aí a coberta mais interna, né, mais fina, né? Quanto mais distante, né, o nosso aspecto espiritual fica mais grosseiro, né? A gente vai perdendo, ficando longe do nosso Deus, né? Então o nosso aspecto espiritual vai ficando mais grosseiro, mais feio, né? Mais rústico. E também isso é uma das representatividades dessa cobertura. Depois a gente passa para as armações, né? As armações que eram tábuas e basas, né? Que justamente eles fechavam, serviam como parede ali da tenda da congregação. Essas tábuas elas mediam aí de 4,5 metros por 70 centímetros de largura, né? 4,5 metros de comprimento, de altura, no caso, com 70 centímetros de comprimento. Elas eram feitas de madeira de acácia, né? A madeira de acácia era uma árvore até comum no deserto, né? Ela era espinhenta, mas por ela ser uma árvore comum no deserto, né? Ela tinha as raízes muito profundas, né? Para ela pegar a alimentação propícia para ela. Então ela tinha o caule muito resistente, né? Então foi justamente esse material que foi utilizado para fazer essas tábuas que serviam de parede, né? Então, além disso, elas eram banhadas a ouro, né? O ouro representa também a glória de Deus, né? O poder de Deus, né? Muito bem, muito bem. Ok. É isso aí. Meus irmãos, alguma dúvida a mais? Se vocês tiverem, podem fazer, viu? Estou aqui olhando os comentários. Muito bem. Vamos passar aí para frente. A gente vai falar agora sobre o véu e as colunas. Ok. O véu e as colunas era o seguinte, né? Elas estavam localizadas na entrada da tenda e elas faziam a delimitação entre o átrio e o lugar santo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né? A gente pode ver na parte mais embaixo, aí, mais inferior da figura, que a gente tem 5 colunas e a gente tem o reposteiro ou a cortina, né? Que era feito daquele mesmo material da primeira coberta, onde a gente tinha fios de carmesim, púrpura, fios azuis e fios brancos, né? E gravuras de anjos. E a mesma coisa também lá na parte mais superior aí da figura, que a gente vai ter 4 colunas e o mesmo material, né? O mesmo tecido. Elas tinham também essas colunas, elas também eram feitas de madeira de acácia e tinha 4,5 metros e também eram revestidas em ouro, né? Existem vários significados para a questão do véu e das colunas, né? Mas aqui eu quero me deter naquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? Essas colunas e esse véu, eles serviam como porta, né? E tem lá no átrio também tinha colunas e um véu desse mesmo material, né? Então elas serviam como porta. Elas apontam para Jesus Cristo também, porque Jesus falou o seguinte: olha, eu sou a porta das ovelhas, né? Se quem não entra pela porta é ladrão. Então, assim, Jesus se colocava também como a porta, né? Então, aponta para Jesus Cristo, né? O nosso Messias, que ele é a porta que permite que a gente possa chegar até Deus, né? Então, toda a tenda da congregação, né? A gente, apesar do tamanho, tinha apenas 3 portas, que era a porta de acesso ao átrio, a porta de acesso ao lugar santo e a porta de acesso ao lugar santíssimo, né? Então Jesus foi essa porta, né? Foi não, é essa porta, né? Que nos permite que a gente possa chegar até ao Santos dos Santos, onde está a presença de Deus, né? E isso está
a gente vai ver que a construção dessas colunas e esses véus está descrito aí em Êxodo 36, do verso 35 ao verso 38. Aí eu quero aproveitar a oportunidade e perguntar aos irmãos, né? Essas tábuas, elas tinham um comprimento de 4,5 metros. Alguém já se perguntou assim, por que eram essas tábuas? A parede da tenda da congregação, né? Eram tão altas, essas colunas eram tão altas, né? Qual a necessidade, né? Alguém já se perguntou isso? Porque eu quero deixar essa pergunta aos irmãos e quero ver aí quem que se habilita a responder, né? Enquanto isso eu vou dar uma leitura rápida aí nos próximos pontos aqui. Aí os irmãos podem, se algum irmão quiser comentar alguma coisa, pode falar aí, né? Dar a sua opinião. Muito bem. Enquanto os irmãos vão pensando aí, né? Opa, travou? Travou, mas voltou, né? Bem, vamos lá. Enquanto os irmãos vão colocando aí, né? Não vou perder muito tempo aqui para a gente. O nosso tempo é curto e ainda tem muita coisa aí para a gente observar. E os irmãos podem colocar as suas os seus comentários, né? Mas aqui eu quero logo deixar a minha opinião. Na verdade, eu não encontrei isso, né? Até pesquisei por que as tábuas eram tão altas, né? 4,5 metros de altura, na verdade entre 4,5 metros e 5 metros de altura, né? Porque a medida de côvados, né? Não tinha uma fita métrica na época, então era muito variável, né? Dependia do côvado que estava sendo utilizado, né? Porque o côvado que vai da ponta do cotovelo até a ponta dos dedos, né, variava de homem para homem, né? Então era entre 45 a 50 centímetros aí de comprimento, né? Então tinha essa variação, né? Aí por que voltando, né? Por que eram tão altos, né? Eu imagino que a altura delas se deve pelo fato de que para ficar visível o povo de Israel, né? Mostrar ao povo de Israel, olha, ali é onde Deus está presente, né? Então era como se fosse um símbolo master, né, para o povo de Israel, a tenda da congregação, né? E eu creio que seja por isso, né? Vamos lá. O irmão Arionaldo está perguntando o seguinte: pergunta ao meu amigo e professor como explica a orientação da confecção dos querubins se ninguém havia visto anteriormente. Corretíssimo, ninguém havia visto anteriormente. Na verdade, se você for ver, procurar na internet, né, você vai ver que como eles mostram o véu, eles mostram o véu de variadas formas. Eles colocam querubim em forma de leão, colocam querubim em forma de pessoa, colocam querubim em várias formas. Então, assim, não se sabe ao certo qual era realmente a gravura que havia ali, né? Como era aquela forma, né? O que a gente vê hoje em dia, né? É pura, vamos dizer assim, é puro achismo das pessoas que tentam mostrar como é que era o tabernáculo daquela época, mas realmente não tinha como saber como eram os querubins, né? Eu creio que ninguém
ninguém havia visto até aquele momento, né? Eles talvez tivessem uma noção, alguma coisa, né? Talvez Moisés tivesse falado como é que eles deveriam colocar, como é que eles deveriam fazer esses querubins, mas ao certo mesmo ninguém sabe, né? Olha aqui, meus irmãos, só para passar um tempinho aqui, o Telzinho aqui veio dar o ar da sua graça, né? Dá oi pros irmãos, dá oi pros irmãos, hã? Telzinho aqui já vai fazer 2 meses, né? Está babando. Já vai fazer 2 meses e já tá com saudade da igreja, né, Tel? Tel quer me dizer alguma coisa, Tel? Ah, tá bom. Tel mandou dizer que mandou um abraço para todos os irmãos e que muito em breve a gente vai estar na igreja junto com vocês. Tá bom? Vamos lá. Irmã Eliette está perguntando, talvez para percebermos como Deus que ali era exaltado era tão grandioso. Ok, pode ser também pode ser também um dos motivos porque era tão alta, né, as paredes, né, da tenda da congregação, né? Então tem vários motivos, né? Tem vários motivos. Pode ser isso daí também, né? Obrigado, irmão Pauliano. Obrigado. Telzinho aí vai estar muito em breve aí na igreja junto conosco. Vamos lá, vamos dar continuidade aí e a gente vai falar agora a respeito da Arca do Testemunho, né? Ou a Arca da Aliança, ou enfim, tem vários nomes aí. Então, como vocês podem ver, a Arca da Aliança está montada aqui, né? E aqui vale a mesma coisa que o irmão Leonardo falou ainda agora, né? A gente vê aqui as figuras de querubins, né, e suas asas, né, mas também ninguém sabe ao certo como é que era, né? A gente só vê representações na internet e tal das mais variadas formas. Se vocês forem procurar na internet, tem a representação da Arca da Aliança, a representação dos querubins das mais variadas formas possíveis, mas ninguém sabia ao certo como é que era, né? Então talvez eles pudessem ter uma noção só e tentaram projetar isso na arca, ou então conforme informação de Moisés, né? A Arca da Aliança ela era formada por duas partes, né? A gente tem a primeira parte que é a arca em si, que era feita de madeira de cetim, e a dimensão dela era de 1,10 m por 70 centímetros aproximadamente, né? Ela era feita de madeira de acácia e também era banhada a ouro, né? E acima dela a gente tinha a tampa, né, dessa arca, que é chamado de propiciatório, e o detalhe é o seguinte, é que ela era feita toda de ouro, né? E tinha essa escultura desses dois querubins, né, um voltado para o outro, né? Então, só podiam levar a arca quem exercia o sacerdócio, assim como o sumo sacerdote só chegava-se uma vez ao ano para o lugar santíssimo aonde estava a arca, né? Dentro da arca ficavam a vara de Arão, que floresceu, né? Ficava as tábuas dos 10 mandamentos, né? E também ficava o maná, né? Então a gente sabe que a Arca da Aliança representa, né, a presença de Deus diante dos filhos de Israel, né? E esses itens que estão aí dentro da arca, né? A vara de Arão, ele aponta aí para o zelo de Deus, mostrando que apenas a tribo de Levi poderia exercer o sacerdócio, né? Então era o zelo de Deus para com a sua tenda, para com a sua casa, né? O maná, ele representa aí, aponta para um Deus provedor, né? O maná foi o alimento que foi enviado para o povo de Israel, e ele era enviado todos os dias, né? Não tinha necessidade do povo estocar esse maná, né? Então ele aponta para um Deus provedor para o povo de Israel. E as tábuas, as tábuas que continham os 10 mandamentos, né? Mostram também a santidade de Deus, a justiça de Deus para com o povo de Israel. Então a arca é a representação completa da presença de Deus em nossas vidas, né? Vamos lá que tem muita coisa ainda pela frente, né? Uma coisa interessante a respeito da arca é o seguinte, é que até hoje
não se sabe qual o paradeiro dessa arca, nem o que foi que aconteceu com ela, né? Se é que ela ainda existe, mas o livro de Macabeus ele dá, que é um livro apócrifo, não está no nosso cano, ele dá uma dica lá em 2 Macabeus 2, do verso 4 até o verso 7, ele mostra que a arca ela teria sido levada, né, pelo profeta Jeremias e escondido dentro de alguma caverna, né? Mas até hoje não se sabe ao certo, ninguém nunca nem encontrou, né? Tem muita gente que fala que Deus trouxe para si essa arca, né? Outros falam que a arca foi destruída. Enfim, não se sabe ao certo o que foi que aconteceu com a arca. A construção da arca aí ela está descrita aí em Êxodo 37, né? Do verso 1 até o verso 9. Muito bem. A mesa e os pães da preposição. A mesa era também, vamos lá, de qual era as medidas dela. As mesas da proposição elas já ficavam no lugar santo e mediam aproximadamente 90 centímetros por 45 centímetros por 68. Né? Essas medidas são comprimento, largura e altura. Né? Também era feita de madeira de acácia e revestida em ouro e possuía também utensílios como prato, bacia, tigela e colher que eram feitas todas em ouro. Sobre a mesa eram postos 12 pães asmos que eram substituídos a cada 7 dias e eram comidos pelos sacerdotes. A representação da mesa ela mostra, né, que ela mostra a questão da união, né? Então ela aponta para a união e os 12 pães asmos, né, que tem a representatividade das 12 tribos de Israel. Né? E por que pães asmos? Né? Porque se a gente for lembrar da saída do povo de Israel do Egito, eles também foram pães asmos. Né? A questão do fermento na Bíblia, a gente vê que é muito ligada à questão do pecado. Né? Por isso eram feitos pães asmos, né, para aquela época. Né? É um item também que aponta para o Messias, né? Pois fala em João 6,35, Jesus falando que eu sou o pão da vida. Né? Vamos lá, vamos em frente, que Deus está com a gente. A gente vai falar agora vamos construir agora o castiçal. O castiçal é um item interessante também. Está descrito lá em Êxodo 37, que vai do verso 17 até o verso 24. Né? Então, o candelabro, ou o castiçal, ou o menorá, como está escrito no hebraico, ele servia para a iluminação do lugar santo e era uma peça única. Então, ele não tinha emenda, ele não tinha encaixe, era uma peça só. Feita de ouro puro com suporte para 7 lâmpadas. Apesar da descrição detalhada do candelabro, a gente não sabe ao certo como é que era a aparência. Né? Não sei se os irmãos já passaram por isso. Toda vez que eu vou ler como é que é construído o candelabro, a gente começa a montar e quando pensa que não, a gente já não sabe mais de como é que realmente ele foi feito. Né? Então a gente tem essa dificuldade. Então por isso que dizem que até hoje não se sabe ao certo como é que era a questão da aparência geral do candelabro. Seu peso também é incerto. Os pesquisadores mostram, né, que ela variava aí entre 24 a 43 quilos. Né? As pesquisas que a gente fez, a gente viu dos mais variados pesos, né? Mas o mais provável é que o peso dele fica ali entre 30 a 36 quilos, né? E a dimensão dele é por volta de 1,65 m de altura por 1 m de largura, né? O candelabro ele possui vários significados apontando tanto para Cristo quanto para a igreja e também para a palavra de Deus, né? Se a gente for lembrar, Jesus Cristo ele falou o seguinte, que eu sou a luz do mundo, né? Então aponta para Jesus como sendo essa luz que ilumina o mundo, que ilumina as nossas vidas, né? Se a gente for parar para pensar com relação à igreja, a igreja também é representada como a luz do mundo, né? Está escrito lá em Mateus 5, verso 14, né? E quando a gente vai lá para o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse, né, na visão de João, ele mostra as 7 igrejas da Ásia como sendo 7 candelabros. Então, também tem essa definição de candelabro, né, de igreja, né, representação de igreja. E ela lembra também a palavra de Deus, né?
Por que palavra de Deus, né? Porque luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, assim, o candelabro ele tem várias representatividades, né? É, e outro detalhe interessante é que é o seguinte: o candelabro ele precisava de azeite para poder ter a chama o tempo todo acesa das suas lâmpadas, né? Para poder iluminar o lugar santo, né? E só podia funcionar, né? Só podia ter luz se tivesse o azeite, e esse azeite é justamente o Espírito Santo, né? Então a representatividade que traz é o Espírito Santo que veio ao mundo para poder está conosco, né? Quando ele aponta para Jesus Cristo deixou o Espírito Santo, quando ele foi assunto aos céus, ele deixou o Espírito Santo para nós. Quando aponta para a igreja, isso quer dizer que a igreja ela não pode viver sem o Espírito Santo. A chama só pode estar acesa da igreja se tiver o Espírito Santo nas nossas vidas, né? Muito bem, muito bem. Vamos em frente, né? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida aí, algum comentário, podem fazer, que a gente está acompanhando aqui a irmã Zélia. A irmã Zélia está dizendo: creio que tudo foi inspiração de Deus, pois pelo próprio homem não haveria condições de fazer tudo com tanto zelo e perfeição. Está corretíssimo, irmã Zélia. Quando a gente começa a estudar o tabernáculo, a gente vai percebendo assim que realmente não tinha como ser obra de homem, não tem como, né? E cada coisa representando algo lá na frente que aconteceria há milhões de anos, que aconteceria há muitos anos à frente, não tinha como ser obra de homem, né? Então, realmente, Deus foi extremamente zeloso, foi extremamente engenhoso, né, para poder pedir a Moisés, né, para que Moisés pudesse construir o tabernáculo. Muito bem, a gente vai estar falando agora a respeito do altar do incenso. O altar do incenso está lá em Êxodo 37 e vai do verso 25 até o verso 29. Né? O altar do incenso, meus irmãos, é algo bastante interessante. Foi um dos itens assim que eu mais me identifiquei, né? Então, o altar do incenso era o terceiro item do lugar santo e ele estava à frente do véu que dava acesso ao lugar santíssimo. Suas dimensões eram de aproximadamente 50 centímetros por 50 centímetros, ele era quadrado, né? E 1 metro de altura, né? Também era feito de madeira de acácia e revestida em ouro. Era usada para oferecer incenso 2 vezes ao dia perante o Senhor. Uma coisa interessante é o seguinte: na literatura judaica fala que, apesar de a madeira ser coberta por uma fina camada de ouro, ela jamais se chamuscava, né? Ixi, peraí que deu pau. Ela jamais se chamuscava. Então isso representava mais uma vez o quanto Deus estava presente na vida do povo de Israel, né? Então, assim, mesmo queimando, mesmo sendo de madeira de acácia, tendo uma fina camada de ouro, mesmo assim o altar do incenso ele mantinha a sua originalidade, né? Isso que eu estou falando para vocês foi retirado de um site judaico, né? De um site que fala a respeito dos itens do tabernáculo, né? E eles dizem, né, que isso foi passado, né, de gerações a gerações, e eles falam que era dessa forma, né? Vamos lá. Sobre o altar era oferecido um incenso que tinha o propósito de perfumar o ambiente, né? A fumaça ela subia diretamente aos céus e era agradável a Deus. Isso representava um sinal de amor entre Deus e o povo de Israel, né? O altar do incenso, a gente sabe que ele representa a nossa adoração, a nossa oração que é ministrada diante de Deus. Assim como o incenso era algo que foi vetado por Deus para que ninguém pudesse utilizar em todo Israel, a não ser para o uso do tabernáculo, isso mostra que representa a nossa adoração que é ministrada para
Assim a nossa adoração também ela deve ser pura e agradável a Deus. Ok, me encontrei agora. Então o altar do incenso, meus irmãos, ele representa justamente a nossa adoração a Deus. E esse incenso era como se fosse as nossas orações seguindo, subindo diante de Deus. Uma coisa muito interessante que eu achei aí foi a respeito do incenso. O incenso ele tinha 5 materiais, né? Os materiais, deixa eu ver se está escrito aqui. Tá escrito. O incenso tá mais embaixo, era feito de essências aromáticas de bálsamo, ônica, gábano e incenso puro, e todos em quantidades iguais misturado em sal. O mais bacana disso daí é que cada um dessas substâncias ela tem também uma representatividade. Por exemplo, vamos lá. A primeira substância era o bálsamo. O bálsamo ele era extraído de uma árvore chamada estoraque, que ela destilava gotas espontaneamente, né? E era colhido para fazer um incenso, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa adoração ela precisa ser espontânea, ela não precisa ser forçada, né? A segunda substância era a única. A única era extraído de um molúsculo do fundo do mar, ou seja, vai representar que o nosso clamor deve vir do fundo da nossa alma, né? O gálbano era um tipo de produto que ele precisava ser extraído, que ele precisava ser moído, que ele precisava ser esmagado para produzir o odor que era utilizado também no incenso. E isso quer dizer o seguinte, quer dizer que a nossa adoração precisa vir de um coração quebrantado, né? E o incenso que representa a pureza de Deus e o sal, né, que somos nós, né? Cada crente é o sal deste mundo. Então, a lição que fica para as nossas vidas é o seguinte: como está a nossa adoração hoje? Lá em João fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, né? Como é que está a nossa adoração? Será que a nossa adoração vem de um coração contrito, vem de um coração quebrantado? Será se a nossa adoração está vindo do fundo da nossa alma? Será se a nossa adoração ela é espontânea? Então, assim, o que eu aprendi aqui é que a questão da adoração não é não é algo qualquer e não é em si você louvar ou você falar alguma coisa diante de Deus. Na verdade, a questão da adoração está mais voltada à questão do adorador, né? O adorador que a gente tem que se ver, né? Para poder ter certeza que a gente está oferecendo uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor ao Senhor para que Ele possa receber. E o mais bacana que eu pude perceber também é que o móvel mais próximo que tinha da Arca da Aliança era justamente o altar do incenso. Isso quer dizer o quê? Que para a gente chegar até o trono da graça de Deus, para a gente chegar até a presença de Deus, a gente primeiro precisa oferecer o nosso louvor, primeiro precisa oferecer a nossa adoração, a gente precisa estar com o coração humilde, a gente precisa estar com o coração quebrantado, né? A gente não pode ter altivez, não pode ter arrogância, mas reconhecer que o nosso Deus é o Deus único e somente Ele a honra, a glória, o poder, a majestade e o domínio para todos sempre. Amém, meus irmãos? Então, aqui fica a pergunta aos irmãos, né? Como é que está sendo a sua adoração diante de Deus, né? Se nós estamos realmente levando a sério a nossa adoração, o nosso louvor, né? As nossas orações, né? Se a gente está realmente levando a sério, como a gente viu, a fumaça do altar do incenso, ele subia até os céus, passava pela cobertura e subia até os céus. Será que a nossa adoração está passando pelo menos do teto da igreja? Está passando pelo menos do teto da nossa casa? Então, é a pergunta aí que fica para as nossas vidas, né? Muito bem, a gente vai falar agora o altar do sacrifício, né? O altar do holocausto, que está descrito lá em Êxodo 38, e vai do verso 1 até o verso 8. O altar do sacrifício, o altar do holocausto, era o maior móvel que tinha, né? Ele media por volta de 2,25 metros por 2,25 metros e uma altura de 1,35 m. Também era feito de madeira de acácia e revestida com uma grossa camada de cobre, né? Em algumas versões diz bronze, né? Alguns pesquisadores falam que na literatura hebraica, né?
Na gramática hebraica não havia uma palavra que definisse muito bem esse metal de cor avermelhada. Então, por isso que algumas traduções trazem como cobre e outras traduções trazem como bronze, né? Devido às suas dimensões, é bem provável que o acesso se dava por meio de rampas. Quando você for pesquisar na internet, você vai ver que todas as representações que tem do altar do holocausto sempre mostram uma rampa, como é essa que está mostrando aí no slide, né? Apesar de Deus não ter pedido para fazer, né? Mas teoricamente imagina-se que tivesse alguma rampa. Por quê? Porque o sumo sacerdote ele precisaria ter espaço suficiente para poder colocar a oferta, né, que era colocada ali em cima do altar do holocausto para poder queimar. E algo bastante interessante também desse altar do holocausto é que ele não se apagava. Ele deveria estar continuamente aceso 24 horas por dia. O altar do holocausto ele ficava no pátio, né? Ele ficava no pátio do ato, né? E quando o ofertante, né, o israelita, entrava para oferecer a sua oferta junto com o sacerdote, a primeira visão que ele tinha era o altar do holocausto. E o altar do holocausto, o que ele lembra? Ele lembra sacrifício, né? Então ele aponta justamente para o Calvário, onde o Messias seria entregue em nosso lugar, né? Representa o sacrifício de Jesus Cristo para as nossas vidas, né? Então, toda vez que o israelita entrava, a primeira coisa que ele via era o Calvário. Então, a lição que fica era o Calvário, não, era o altar. Então, a lição que fica para as nossas vidas é justamente isso, que a gente precisa olhar para o nosso Jesus. O Jesus Cristo foi aquele que morreu, que se deu por nós, né? E quão grande amor é esse, né? Um amor assim que a gente não tem palavras para exprimir, né? Só Deus mesmo poderia fazer algo tão maravilhoso que foi entregar o seu próprio Filho em favor de toda a humanidade, né? Amém. Pois é. Beleza, então. Então, o altar do sacrifício é isso, ele remonta para o Calvário de Cristo, né? E serve também de representatividade nos dias atuais. Vamos em frente? A gente vai falar agora sobre a pia de bronze. A pia de bronze, ela está descrita ali em Êxodo 38, no verso 8. O interessante dessa pia é que Deus ele não deu instruções muito detalhadas a respeito dessa pia. Tanto é que ela não tem dimensões, ela não tem uma aparência, né? Mas muitos pesquisadores eles falam que provavelmente era um suporte que tinha uma bacia superior para a lavagem das mãos e uma bacia inferior para a lavagem dos pés. Outros já falam que essa pia na verdade era um tanque em que o sumo sacerdote, antes de adentrar a tenda da congregação, ele tinha que passar ali e se lavar. A irmã Ritiane está dizendo assim, tem que ser a chama sempre acesa em adoração a Deus. Com certeza. A chama da adoração não pode se apagar nas nossas vidas, né? Pois bem, voltando aqui à pia de bronze, o interessante é que, diferentemente dos outros utensílios, né, dos outros móveis da tenda da congregação, ela não era feita de madeira de acácia, ela foi feita dos espelhos das mulheres de Israel. Aí você pode pensar assim, dos espelhos se faz uma pia. Na verdade, a gente tem que se lembrar que naquela época a gente não tinha esses espelhos de vidro que a gente conhece hoje, né? Naquela época os espelhos eram feitos de um metal que ele teria que ser muito bem polido para poder refletir a visão da pessoa ali. Então essa pia, né, ela foi feita, né, para poder fazer a lavagem do sumo sacerdote, que antes de entrar a tenda ele tinha que se lavar. E qual é a representatividade dela? A representatividade é o seguinte, ela serve para representar que Jesus Cristo é aquele que nos purifica de todo o pecado, né? Através de Jesus Cristo nós podemos ser purificados de todo o pecado. E ela representa também a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque ela serve de espelho
para as nossas vidas, né? Através da palavra de Deus a gente pode perceber aonde a gente está errando, né? Quando o sumo sacerdote ele ia se lavar, provavelmente ele via o seu reflexo ali na pia, né? Então também serve de representatividade da palavra de Deus, né? Que nos mostra aonde a gente tem errado e a gente busca a Deus, porque através do seu sangue é Ele que nos purifica de todo o pecado, né? Muito bem. Vamos em frente, né? O pátio. O pátio já é uma das últimas partes, né? Está descrito aí no capítulo 38, que vai do verso 9 até o verso 20. Esse pátio, na verdade, é a representação da cerca, né? A cerca que delimitava toda a área da tenda da congregação. A gente vai ver que ela tinha uma dimensão de 45 metros por 23, né? Ali está escrito 22,5, mas é como eu falei, né? Essa questão de côvado variava muito. Então, arredondando, ficaria aí entre 45 e 23 metros. Ela era formada por linhos finos brancos, né? E tinha uma única porta, que era a porta de acesso ao átrio, que era composta por 4 colunas, tinha 9 metros de comprimento e também tinha aquele véu ou reposteiro, né, que era feito de vários fios, né? Fios de azul, fio púrpura, fio carmesim, enfim. A representatividade do branco ele mostra mostra a justiça divina, né? Então toda vez que o israelita ele olhava para aquela cortina branca, ele percebia que aquele local ali, a partir daquele local, acontecia a justiça de Deus, né? Então era ali, a partir daquele local, que ele podia entrar e oferecer a sua oferta e ser justificado, né? E a outra representatividade que isso mostra é que ela delimitava, fazia a separação entre o santo e o profano. Na parte interna da cerca era a parte santa e a parte de fora é a parte profana. Então, assim, a partir do momento que a pessoa entrava dentro do tabernáculo, o comportamento já deveria ser diferente, né? E eu estou tentando me lembrar agora de um versículo da Bíblia que diz o seguinte, né? Procura... Jesus, como é que fala? Está escrito lá em Salmos, onde fala o seguinte, que a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente entra na casa de Deus, que a gente tem que ter cuidado com os nossos pés quando a gente entra na casa de Deus, né? Então é mais ou menos isso que acontecia, né? Então quando o israelita teria que entrar no pátio, né, dentro do átrio, ele já estava entrando em uma terra santa. Tanto é que o sumo sacerdote, quando ele entrava para dentro da tenda da congregação, ele ia descalço, porque era considerado terra santa, né? Muito bem. Vamos em frente. As vestes sacerdotais. A gente já está finalizando, né? As vestes sacerdotais também é extremamente interessante, muito importante também. E cada utensílio aí, cada item aí das vestes sacerdotais, ela serve de lição para as nossas vidas, né? Então, as vestes sacerdotais, ela está descrita aí do verso 39, né? Do capítulo 39, e vai do verso 1 até o verso 32, né? Vamos lá, o que quer significar cada coisa? Veja comigo, olha só. O sumo sacerdote, ele tinha essa roupa e ele tinha... Vamos acompanhar lá junto comigo. Ele tinha a mitra, né, que era um turbante de linho fino. E o que esse turbante representava? Ele representava a remissão, a altivez do seu semblante. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: toda vez que o sacerdote ele olhava para essa mitra, ele teria que se lembrar que ele não estava ali por mérito dele, ele estava ali pela graça divina. Foi Deus que colocou ele ali. Então era a remissão, a altivez. Ele não poderia se orgulhar, não poderia se vangloriar. Isso também serve para as nossas vidas, né? Quando a gente está
na obra de Deus, né? A gente não pode achar que é por mérito nosso, porque a gente sabe de alguma coisa, porque a gente faz alguma coisa. Não, é justamente pela presença de Deus em nossas vidas, né? Como fala João, importa que a gente diminua e que Ele cresça, né, nas nossas vidas. Logo ao lado tem aí a placa de ouro na cabeça lapidado, né? Santidade a essa palavrinha bem aí é o nome de Deus, que é o verdadeiro nome de Deus, né? Que é o nome impronunciável, né? Então seria a santidade a Deus. É a remissão à atitude de arrogância. Então, assim, quando ele olhava, né, para aquela placa lapidada na cabeça dele, era para dizer o seguinte, que ele não deveria ser arrogante, que ele não deveria ser mais do que qualquer outra pessoa, ou ele não deveria achar que porque ele era sumo sacerdote ele poderia fazer alguma coisa a mais, ser grosseiro, enfim, era a questão da arrogância. Então isso representava isso para o sumo sacerdote, né? Então, mais embaixo a gente tem as duas pedras de ônix gravadas com os nomes dos filhos de Israel, representa a responsabilidade, né? O sumo sacerdote, ele era responsável também por julgar o povo de Israel, né? Então ele levava aos seus ombros justamente as tribos de Israel. Então, essas duas pedrinhas aí em cima representam a responsabilidade. O peitoral do juízo, né? Esse peitoral do juízo, ele representa também o erro de juízo. Ele deveria julgar o povo de Israel com justiça, né? Não deveria fazer honrar um em detrimento do outro, né? Apesar de que ao longo do tempo o papel do sumo sacerdote passou de apenas um papel religioso para um papel político, né? Então as coisas começaram a se misturar, mas o peitoral do juízo era justamente para isso, né? Ele não deveria errar no seu juízo, ele deveria fazer as coisas com justiça. Nesse peitoral também estava as 12 pedras, né? E cada pedra dessa ela representa as 12 tribos de Israel, né? Escondido no peitoral do juízo estão o Urim e o Turim, que eram as duas pedras que representavam a vontade de Deus, né? Sempre quando tinha alguma demanda, né, que era levada a Deus, era utilizada essas duas pedras. O cinturão, que era a peça usada, né, por pessoa de fé, sempre pronta, esperando, com caráter humilde e disposto a servir a Deus. Era a remissão ao coração pecador, né? Então, era outra coisa que o sumo sacerdote teria que ter cuidado. Ele não deveria se seguir apenas o que dizia o seu coração, ele deveria se resguardar disso, né? Então ele teria que seguir a vontade de Deus, não a vontade sua do seu coração. Mas do lado tem o efode, né, que era bordado com azul, roxo ou escarlate, que representa a glória celeste, né? Era a remissão à idolatria. Essa vestimenta era para mostrar ao sumo sacerdote que ele era apenas de um Deus. Então ele não deveria adorar nenhum outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Mais embaixo nós temos o manto do efode, né, que é a remissão a palavras torpes. O sumo sacerdote era uma pessoa que ela deveria dar exemplo ao povo de Israel, então ela teria que ter cuidado até nas palavras dele. Então o manto do efode já era para isso. Quando ele olhava, ele teria que se lembrar disso. Olha, eu tenho que ter cuidado no que eu estou falando, se eu estou difamando, se eu estou falando mal de alguém, tem que ter cuidado com isso, né? A túnica de linho fino é a remissão ao homicídio. E aqui a gente tem que se lembrar do seguinte, aqui esse homicídio não quer dizer necessariamente homicídio físico, né, matar uma pessoa fisicamente, mas na verdade o homicídio você comete até mesmo quando você está falando mal do irmão, até mesmo quando você está difamando ele, até mesmo quando você está traindo ele. Então essa túnica de linho fino servia justamente para mostrar isso ao sumo sacerdote, que ele teria que ter cuidado com isso também, né? E também serve de lição para os nossos dias. Os sinos de ouro e as romãs azuis, roxo e escarlate, né? Quando o sacerdote caminha, o sino toca no santo lugar e sabe-se que ele está vivo, né? Toda vez, o sumo sacerdote ele ia uma vez ao ano, né? Dentro da tenda da congregação, fazer a expiação por si e pelo povo de Israel, né? Então, quando ele entrava lá dentro do Santo dos Santos, né?
ele tinha que ir com todo esse aparato, né, do sumo sacerdote, né, e esses sinos eram justamente para mostrar que ele estava vivo, né. Se esses sinos parecem de tocar, aí começava a ser preocupante, né, porque poderia ser que ele teria entrado em pecado diante de Deus, diante da presença de Deus, e Deus não perdoava não, fulminava mesmo, né. Então, dizem, né, que, não sei se isso é verídico, creio que sim, que o sumo sacerdote ele entrava até amarrado, né, porque caso acontecesse de Deus fulminar ele, como ninguém poderia entrar, eles teriam que puxar ele através de uma corda, né. As calças por debaixo da roupa, né, a remissão à transgressão sexual, né, isso daí creio que a gente não precisa falar nada a respeito disso. E dos pés descalços, né, que ele estava entrando no lugar santo, então ele tinha que entrar com os pés descalços, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés, né? Deus tirou ele tirar as sandálias dos pés porque o lugar onde ele estava tirando era terra santa, né? Então a gente pode ver que a vestimenta do sumo sacerdote, Deus se preocupou até com cada detalhe, porque cada coisinha dizia alguma coisa, né? Representava alguma coisa. E hoje em dia a gente vê que as pessoas falam que a roupa não importa, né? Não quer dizer nada, né? Mas a gente vê aqui que a roupa diz muito sobre cada pessoa, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque Deus também está olhando isso, né? E serve também para os nossos dias, né? Muito bem, meus irmãos, faltando 7 minutos aí para as 11 horas, a gente conseguiu fazer ministrar essa aula dentro do tempo determinado, e peço perdão se os irmãos não conseguiram entender alguma coisa, e se ainda ficou alguma dúvida de como esse tabernáculo foi construído, a gente vai passar agora uma animaçãozinha, né? E essa animaçãozinha ela mostra justamente como é que foi construído o tabernáculo, e vai ficar bem fácil dos irmãos entenderem agora como é que foi montado, né, todo o tabernáculo. Então, eu espero que os irmãos possam entender, né, direitinho, e qualquer dúvida vocês podem nos parar. Muito bem, vamos lá? Ok. Aqui é aquele tecido mais fino, né? Vocês podem ter os dois conjuntos, né? Ligados uma às outras, e ligados os dois conjuntos através de colchetes. Aqui é a segunda coberta, também foi feita a mesma coisa em tiras, né? E ele se juntava através de colchetes, era a segunda coberta, né? Que era um pouquinho maior do que a primeira. Depois vem a pele de cabra tingida de vermelho, e a última, que era a mais grosseira. Ali na animação passou que a última coberta era apenas um pedaço, mas na verdade ela cobria o tabernáculo todo, né? Aí a gente vê a Arca da Aliança, né? Os itens aí a mesa da preposição, o candelabro, sendo montado aí as colunas e o véu. Aqui a gente entra em detalhes com a Arca da Aliança. A Arca da Aliança toda de madeira de acácia, revestida em ouro, né? Com seus varais, com as tábuas do mandamento, né? E acima dela a gente tem o propiciatório, né? Toda feita em ouro, não revestida, era feita em ouro, com a escultura aí dos anjos, né? E representava a glória de Deus. Aí a gente tem a mesa da proposição, né? E acima dela ficava os 12 pães asmos, né? Que representava as 12 tribos de Israel. Aí a gente vê o candelabro, né? O candelabro em detalhes, né? Que servia para iluminar o Santo dos Santos, né? Tinha as 7 lâmpadas, né? E precisava aí do azeite, né? Vocês podem ver aí a representação do azeite que servia para iluminar. Aí a gente pode ver as tábuas que serviam de parede, né? Onde elas se encaixavam nas suas bases, né? Cada uma delas tinha esses, vamos dizer assim, esses pinos, né? E fazia essa ligação, e tinha essas varas que deixavam as tábuas umas justapostas às outras, e todas elas banhadas a ouro, né?
Aí o detalhe do altar, né? Esse altar aí eu creio que foi feito um pouco exagerado, né? Ele foi colocado em cima de um outro suporte, mas aí a gente tem a questão das rampas, né? Como eu havia falado, sempre eles vão estar colocando as rampas, né? Representando as rampas. Aí a gente tem o detalhe aí do átrio, né? O cercado, né? A gente tem a porta do átrio, a cortina de linho fino, né? E a porta do átrio aí novamente, né? Que era justamente aquela parte onde o povo israelita conhecia como o caminho, né? Aí a gente vai ver já os sacerdotes, né? O sumo sacerdote ia fazer ligando não, né? Colocando o candelabro e o azeite para acender aí o fogo do candelabro. Aí a gente tem um detalhe aí das vestimentas do sumo sacerdote, né? Como a gente havia falado anteriormente. Tem um efode, né? Aí tem as pedras, né, que ficavam nos ombros, e essas pedras estavam escritas das 12 tribos de Israel, 6 de cada lado, indicava a responsabilidade. Temos aí o peitoral do juízo com as 12 pedras, né, também cada uma delas com o nome das 12 tribos de Israel, né. E isso era fixado bem no peito do sumo sacerdote. Era ligado através de laços azuis, e também era ligado à pedra, as duas pedras que ficavam aos ombros do sumo sacerdote. Aí os detalhes, né? Aí a gente vê os sinos, né, que iam no efode justamente para avisar, para mostrar que ele estava vivo, né? Aí a gente tem a placa lapidada em ouro, escrito Santidade ao Senhor. Aí a gente vê o altar do incenso, né? O altar do incenso feito de madeira de acácia banhada em ouro, né? Onde o sumo sacerdote ele oferecia, né, o incenso diante de Deus, que subia como cheiro suave até a presença de Deus. Como eu falei, era o móvel que estava mais próximo aí da Arca da Aliança, né? Aí a gente tem a pia, né? A pia de bronze, né? Ficava aí entre o altar do holocausto e a entrada da tenda da congregação. Ah, o sumo sacerdote ele teria que entrar e se limpar. Aí eu creio que eram os materiais que eles levavam para fazer o incenso, né? Era tudo banhado em ouro, né? Representando a pureza de Deus, representando a glória de Deus, né? Muito bem, terminamos aqui, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou ficar aqui mais alguns minutinhos aí, porque caso os irmãos tenham alguma dúvida, né? Se eu souber retirar essa dúvida, eu estarei aqui, senão eu vou pedir ajuda, né? Para que a gente possa tirar, dirimir todas as dúvidas dos irmãos, né? No mais, eu quero agradecer a todos, né? Pela presença, né? Não deixe de colocar seus nomes para que a gente possa colocar aqui na lista de presença. E eu quero agora orar, né? Que eu acabei me esquecendo de orar no início, né? Mas eu quero orar aqui no final e eu quero pedir que você abaixe a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus, né? E faça com que a sua adoração chegue a Deus. Assim como o altar do incenso e a fumaça que saía do altar do incenso. Senhor Deus, meu Pai querido, meu Pai eterno, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque não é por mérito, Senhor Deus, não é por coisa alguma, mas é pela tua graça divina, é pelo teu Espírito Santo que aqui estamos, ó Deus.
E como é bom, ó Deus, saber que Tu estás conosco, mesmo estando longe, ó Pai, um dos outros, mesmo sem estar na comunhão da igreja, ó Pai, mas podemos, ó Deus, através da tecnologia, através da sabedoria que Tu deu ao homem, a gente pode se comunicar com os irmãos, ó Pai querido, a gente pode trazer a Tua palavra, ó Deus, ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, para que a gente continue em comunhão. E, Senhor Jesus, eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço muito por esses momentos que passamos aqui. Te agradeço, ó Pai querido, pela Tua presença maravilhosa. Te agradeço pela nossa igreja, Senhor Deus. Te agradeço por tudo, ó Deus. Principalmente, ó Pai, pela Tua morte, Senhor Jesus, por ter entregado o Teu único Filho, Senhor Jesus, em nosso lugar, ó Deus, para nos salvar, Senhor Deus. Pai querido, que tudo que foi ministrado aqui, que tudo que aprendemos, Senhor Deus, onde aprendemos que o tabernáculo, Senhor Deus, é onde podemos nos achegar até ao trono da graça de Deus, e na época dos israelitas tinha um tabernáculo, e hoje na nova aliança a gente tem a pessoa de Jesus Cristo, Senhor. Que possamos chegar cada vez mais perto do Senhor Jesus, para que a gente possa estar adorando, louvando e engrandecendo o Teu santo e precioso nome, Pai. Senhor Jesus, eu te peço que Tu possa estar abençoando cada irmão, ó Pai querido, que aqui esteja presente, ó Pai, e que Tu possa estar abençoando todo o resto desse dia para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Tem de piedade de nós, tem de misericórdia das nossas vidas, guarda-nos e nos livre de todo mal. Para a honra e para a glória do Teu nome, que te rogamos e por fé desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que vocês possam ter um ótimo dia, e mais tarde aí a gente vai se encontrar no culto à noite, né? E aqui eu quero deixar meus parabéns a toda a igreja e do IBNP, né? Todos nós, né? A gente não precisa aí de templo físico, né? Mas é a representação que a gente tem. E agradecer a Deus por esses 19 anos, né? Eu acho que a gente está fazendo, graças a Deus por isso, né? Porque Deus tem estado presente na nossa igreja, né? Deus tem abençoado e a gente tem crescido, creio que tanto em número quanto em qualidade, que é o principal. Amém, meus irmãos? Então, até a próxima e a paz do Senhor.